Sete quedas, a mais linda da fronteira. Cidade sem igual, sertaneja verdadeira. Na viola, no violão, a cantoria é tradição. Com tererê na tardezinha e família no coração. O município de Sete Quedas surgiu no ano de 1973, em consequência da implantação do projeto integrado de colonização. Foi criado pelo INCRA para alojar ribeirinhos retirados de suas terras às margens do Rio Paraná, em virtude da formação do reservatório da hidrelétrica de Itaipu Binacional e também de moradores do Rio Grande do Sul, que foram desabrigados para a construção da usina no Rio Passo Fundo. Também se instalaram no então Projeto Sete Quedas famílias vindas do Paraná e posteriormente de vários lugares do país. Foi elevado a distrito do município de Amambai em 30 de junho de 1976 e teve sua emancipação no dia 12 de maio de 1980. O aniversário do município é comemorado no dia 13 de maio. Vamos conhecer um pouco da história do município, contada por alguns de seus pioneiros. Projeto Sete Quedas. Nossa gente, nossa história. Eu morava em São Miguel do Iguaçu, né? Que era São José do Iguaçu, que era dentro do parque, né? Então, para nós chegar, aconteceu o seguinte. Teve essa gleba lá do parque, que era uma gleba, era parque, mas o povo não sabia do Rio Grande que era parque. Então essa terra foi documentado naqueles tempos e foi vendido para esses colonos lá do Rio Grande do Sul. As pessoas compraram e vieram ali e ficaram 7, 8 anos morando. De repente passou o pessoal dizendo, não, mas aqui é parque, aqui não pode morar ninguém. Aí essas pessoas, eram 1.500 famílias, eu acho, mais ou menos, tiveram que sair de lá. Tinha um lugar chamado São José do Iguaçu e São Alberto do Iguaçu, eram 2 lugares, né? Então essas pessoas, aí o governo, o INCRA, naquelas épocas, que era o INCRA, desapropriou uma gleba perto de São Miguel do Sul, que é Santos Guilherme. É uma área puro mato. E daí, quando estava tudo pronto para o pessoal começar a sair do parque para ir para lá, apareceu a Itaipu. A Itaipu pegou dessas 48 mil hectares, pegou 22 mil hectares, cobriu em água. E daí ficou esses 22 mil hectares, aí foi assentando as pessoas que tiveram escritura e documento e propriedades, né? Eram os mais velhos. E os mais novos, que nem nós, também casaram, muitos, né? E não tinha mais terra para eles daí. Daí o INCRA, certo, teve um assentamento aqui no Mato Grosso do Sul, que é o lugar de Sete Quedas, de novo, né? Daí pegou e enviou nós para cá, para quem quisesse vir, né? Aí nós viemos. Então, meu pai foi em Porto Alegre pegar uma carta do INCRA, e essa carta, que nem eu falei, já veio com endereço errado, não veio diretamente para o capitão Chuchu, e ele recusou a carta. Disse que tinha que voltar em Porto Alegre, pegar outra carta direcionada para ele, especificamente para o capitão Chuchu Monteiro. Aí o pai voltou lá com muito sacrifício. Naquela época nem emprego nós não tinha lá na Ronda Alta. Ainda bem que deu certo. Conseguimos a terra. Aí nós vendemos uma casa que tinha lá na Ronda Alta. Não era de madeira, não valia tanto, mas deu para nós Nós todos, a nossa família veio de ônibus e o INCRA mandou um caminhão. O caminhão trazia 3, 4 mudanças da turma naquela época, né? E descarregou a mudança lá num galpão, nós fala paiol lá no Rio Grande, né? Um galpão do tio Luiz que morava lá na Sulina, para frente da Sulina um pouquinho. Deixou nossa mudança lá
E nós viemos direto na Taquara, onde morava um irmão do pai, de ônibus. Paramos ali, no outro dia o INCRA mandou uma picape, eles tinham um monte de picape. Só andava picape nessas estradas, né? Porque era muito difícil. Aí levou nós lá na Sulina com a picape. E de lá da Sulina nós ia todo dia. Ia na segunda, voltava na sexta. Trabalhar lá no Pirajuí, na nossa terra que o pai ganhou, né? Aí na sexta, sábado, nós sempre vinha para Sulina. E na outra semana direto de novo. Até que foi em fevereiro, o pai conseguiu fazer um baracãozinho lá de tábua, né? Que ele tinha umas madeiras que tinha no sítio, foi trocando, né? Madeira serrada para fazer isso aí. Aí em fevereiro, nós mudamos lá para baixo. Mas foi dificultoso, rapaz. Nós morávamos em barraco de lona, menino. Foi difícil. Mas para nós, vindo do Paraná, viemos num caminhão, passamos por essa Internacional, que é aí por dentro. Era uma estrada muito ruim, que tinha chuva e era muito difícil. Tem dias tinha até 28, 30 caminhões na subida, que não podia subir ali no Inferno Coelho, que é o Santa Luzia, né? Ou lá na Vila Carioca tem outra subidona. Então era muito difícil. Nós saímos de lá do Rio do Lado, nós saímos de tardezinha, nós viemos. Chegamos até no Rio Paraná, era 10 horas da noite. Nós passamos no Rio Paraná, aí depois tampou o Rio de Seração, né? Aí não passa mais ninguém. E nós viemos, aí nós chegamos aqui, nessa estrada maravilhosa aí, que era naqueles tempos, né? Chegamos 9 horas no sítio, ali no mato, no meio do mato. Quase um dia para vir. Foi uma noite inteira e mais meio-dia. Hoje faz em 4 horas. Meu nome é Rafael, eu moro aqui em Sete Quedas desde janeiro de 76, né? Quase 50 anos no ano que vem, né? E meus pais vieram para cá mais ou menos em agosto de 75, quando eles trabalhavam numa serraria em Mundo Novo, e a serraria comprou uma filial em Sete Quedas e começou a trazer as pessoas que trabalhavam com eles para Sete Quedas. Aí meu pai veio para Sete Quedas em agosto de 75 e deixou a família em Mundo Novo, né? Porque aqui em Sete Quedas só tinha educação até a chamada 4ª série primária, então não tinha ainda a 5ª série. E porventura eu e o Otávio, meu irmão, estávamos terminando a 4ª série, e a minha irmã também. E aí, em janeiro de 76, iniciando a 5ª série em Sete Quedas, ele trouxe a família para cá. E nós viemos num caminhão de mudança pela rodovia internacional, que era o único caminho que tinha de lá para cá. Aqui, quem ia para Tacuru ia pela ponte do 1º de outubro, quem vinha de Mundo Novo vinha pela internacional, que tocava até Paranhos. E era muito precária a rodovia, né? Chovia muito em janeiro. Então, quando nós viemos para cá, nós ficamos parados na estrada. Ao longo da paragem aí de 2 noites, a família do Neutinho, do Hospital Municipal, do Zezé, eles também chegaram ali, então nós acabamos chegando em Sete Quedas juntos, na mesma época, né? Uma vez nós fizemos uma lotação de lá para cá, nós recebemos uma carta do INCRA lá, né? Para apresentar aqui para o Capitão Chuchu, né? Nós apresentamos para ele. E daí eles pegaram, nós viemos em 10 numa picape. Foi bem no dia do carnaval. O outro dia, então, funcionava. Foi em fevereiro. Daí eles levaram nós lá para Pirajuí. Que ano que foi isso? Foi em 1974, foi isso aí. Levou nós mostrando aqui vai ser os lotes, tudo medindo tal, já estava tudo, a estrada feita, né? Deu nós os maturo, virgem. Deu esse mato aí. Então, como lá era a terra boa, né? A gente progrediu, desenvolveu. Depois, com 6, 7 anos, tem gente que começou a vender e ir embora, porque não tinha apoio, não tinha estrada que prestava. Daí o município de Sete Quedas era fraco naquela época, né? E logo no começo, quando nós chegamos lá, o município era Mambai.
né? O estado era Cuiabá, era Mato Grosso. Então nós viemos, entramos ali em 1900. Eu vim morar em dia 1977, em 28 de agosto. Eu vim morar aí. Aí para mim poder fazer a casa, eu tinha trazido uma parede de boi, aí fui aparando o mato, rocei um pedaço de mato, fui aparando e fui arrastando para fazer um buraco para poder fazer a casa. Aí fizemos a casa ali, depois acabamos vendendo as madeiras para Bernec, né? E daí as madeiras foram vendidas. Aí veio uma esteira, dei uma limpada e foi aquela luta. Aí e nesse lugar nós ficamos em 10 famílias, era Pirajuí 2. Depois Pirajuí 1 é a outra Pirajuí de Caca, né? Que tem o Arno Vago, o Bruno Vago, tinha o Nelson Hahn, tinha o Valde Bergman e o Dora, lembra do Dora, né? Então, todo esse povo ali é do outro, mas é do mesmo lugar de nós lá, é da mesma região, do mesmo parque. Vocês vieram de onde? De Ronda Alta, de ônibus, até na fazenda Taquara, onde morava o meu tio. E de lá, a picape do Inca levou nós lá na Sulina, né? Você lembra como que foi essa viagem, principalmente ali do Rio para cá? Foi difícil, né? Não, até na Taquara nós viemos de Umuarama, né? Umuarama já andava aqui. Aí depois que nós pegou na Taquara a picape, estrada de chão, menino, mas se a gente ia para nosso destino, para o nosso futuro, então nada era, a gente não reclamava de nada, né? Que ano que foi isso? 76. 21 de outubro de 76 nós chegamos na Taquara. E em fevereiro a gente mudou, já conseguimos mudar para nossa terra. Na nossa terra era difícil, rapaz. Pegamos umas fazendas que não tinha mato, era puro colonial. Rapaz, foi difícil de plantar os primeiros anos. Onde que foi lá? No Pirajuí. Essa terra que o pai ganhou, né? Pirajuí foi lá. Mas puro colonial, só tinha 2 alqueires de mato. E nessa época, Sete Quedas era a parte central, né? A cidade iniciava lá onde hoje é a rodoviária, com o pátio do INCRA, terminava aqui onde é a Copa 70, com o pátio da Serraria Ponta Grossa. Aqui de frente da igreja matriz era o pátio da Serraria Ponta Grossa. E ali onde tem o Mercadinho do Odinei era a colônia de casas dos moradores da Ponta Grossa. E aqui de frente, ao lado da matriz, onde por muito tempo teve a lanchonete TAM, a refrigeração Sete Quedas, ali era a Serraria Aia, foi aquela empresa que trouxe minha família para cá. E ali, do lado de frente, tinha as casas, né? Onde é a feira hoje, era uma quadra completa de casas da Serraria, e foi ali então que nós fomos residir, numa casa que era da empresa. Mas lá no canto de cima, na abacateira, tinha a Fleck, e de frente da Fleck tinha todas as casas onde moravam os moradores da Fleck. Então eram as 3 grandes empresas que tinham chegado na cidade, nessa época, né, 1975. Isso era janeiro de 76. E a parte internacional era mata fechada, né? Quando você descia ali na rodovia, que era de terra, o lado do Paraguai era uma floresta completa de cima e embaixo, né? Para onde você olhava era matas altas, florestas de árvores, né, de madeira de lei, então era tudo fechado. Aqui pro lado de baixo, onde tem a nascente, hoje onde é o Lago do S, ainda tinha mato, né? Então era um bosque fechado ali, não tinha sido aberto. Depois, com o tempo, preservou-se um único bosque, que onde hoje tem a creche municipal lá perto do fórum, né? Que foi sendo derrubado aos poucos, ainda tem algumas árvores ainda lá. E aqui onde era o S, depois que eles derrubaram aquele bosque ali, aí ali havia muito manancial de água, era várias manancial que brotavam ali. A erosão começou a tomar conta, né? Desmatou e começou a se criar uma erosão muito grande, que chegou até aqui em cima, onde hoje é o Salão da Feira. Então essa é a cidade assim que nós encontramos quando nós chegamos aqui em Sete Quedas. Basicamente poucos mercados, né?
e mais os trabalhadores que trabalhavam na serraria e os trabalhadores do INCRA que estavam ainda abrindo a cidade. Gente simples e honesta, que acorda antes do sol, trabalhando com coragem, vida dura, mas tão nobre. Com suor sobre a enxada, vai plantando esperança pelos filhos e famílias, pra manter a confiança. 7 quedas, a mais linda da fronteira. Como que foi os primeiros anos de vocês aqui? Como que era o dia a dia de vocês? É difícil, até nós não conseguir uma colheita foi difícil. O pai, eu tiro o chapéu para ele, ele vendeu um monte de madeira que tinha no sítio, e com aquelas madeiras a gente foi conseguindo sobreviver. Ele saía para a cidade e trazia as compras, né? Nossa, era difícil, tinha que conseguir carona com caminhão de tora, né? Que tinha muita madeira lá no Pirajuí ainda. Então tinha carona, tinha de madeireiro, né? Foi complicado, nossa. Falaram que ia doar terra para vocês? Não, deram terra para nós já. Já deram os lotes, tudo cortaram os lotes. Lá tinha cortado, ó. Naquela época lá embaixo eu peguei 3 alqueires e meio, né? E todo mundo pegou assim, aí tinha as pecuárias, alguns que são o Pedro Carneiro, ele pegou uma pecuária, o seu Arno, o seu Bruno, eles pegaram pecuária, né? E eles tinham um documento das terras lá. E nós não tínhamos, nós era apenas filho nós era filho dos donos do sítio lá. Então, como os filhos tinham casado e tinham precisado de terra, então o INCRA deu terra para nós daqui para cá. Como que era o dia de vocês lá na terra mesmo? Qual que era o dia a dia de vocês na terra? Lá na terra é trabalhar de segunda a sexta, aí depois fomos se organizando, fazendo um campo de futebol na base do braço lá, né? Aí já tinha um intertimentozinho. De repente já começou a surgir mais 2 escolas, né? No nosso lugar lá. Então foi melhorando. Aí quando as estradas começaram a ficar boas mesmo, aí a turma começou a vender as terras lá, né? Os alemão, um vendeu, aí foi um de atrás do outro, né? Ficou poucas pessoas que ficou de dono do Piraju. Tem gente lá com 4, 5 parcelas, né, hoje. O que tinha em Sete Quedas, na cidade? A cidade apenas tinha aquele hospital lá em cima, que era do Dr. Amadeu lá, que é o hospital lá, estava começando a fazer. Acho que era o Dr. João naquela época, não sei quem que era. E eu sei que as escolas embaixo ali eram tudo umas casinhas, né? Aí no meio tinha a Serraria Ponta Grossa, tinha a Aia na Baixada ali, né? Então, minha cidade tinha ali, né, que hoje o Banco Brasil ali era mesmo o centro naquela época, né? Mas não tinha aquele prédio, era uma casa, que era do Luiz Alves de Castro ali, eles eram os que... Então tinha... pouca coisa tinha, né? Como que era conviver aqui numa cidade nova, cidade que não tinha nada? Como que vocês se viravam foi aquela dificuldade, a gente de lá para cá, naquela época tinha um Viação Marama que vinha lá, mas da Sulina para cá para você vir. A Sulina se tornou lugar Sulina porque teve um pessoal que veio do Rio Grande do Sul, eram uns comerciantes, e abriram lá uma loja chamada Sulina, e acabou ficando Sulina aquele lugar lá. Mas não tem nada de sulino, né, no povo do sul, o povo ali, que nós viemos do Parque Nacional do Iguaçu, né, que foi desapropriado lá. Mas a maioria de nós somos do Rio Grande do Sul, né, que vieram morar no parque e depois dali. Foi muito difícil para aquele povo, eles foram desapropriados do parque. Tiveram que começar tudo de novo, outra vez no mato, né. E esses 10 que nós viemos tudo junto uma vez só, pegamos 10 sítios, tudo, cada um pegou um sítio. E nós era tudo gente nova. Eu tinha 27, outro tinha 25, outro tinha 30. O mais velho desses todos, nessa turma ali, era o Nelson Barro. Ele já tinha filhos maiores, né? As meninas já de 13, 14 anos. O resto, nós era tudo casal novo. Eu tinha a Vânia, que era uma menina pequenininha, que tinha 1 aninho. E os outros tudo eram nessa base aí. E daí, você falar como que era muito bom. Lá a gente plantava e produzia e... tinha dificuldade, mas quando você estava lá, você estava bem.
O duro era vir para a cidade buscar recursos, mantimentos, ou ir no médico, era muito difícil. Até não sei se eu vou ter uma história que eu posso até contar uma história. Tem um amigo meu, a mulher dele de noite, ele veio para a cidade e começou a chover, não podia ir embora. Ele veio até na casa, até uma altura, veio na casa de São Matias, dormiu ali, e a mulher dele deu problema de abortar, né? E esse problema, e a mulher foi difícil, não tinha jeito, daí era meia-noite, a chuva parou. Daí eu falei pro meu amigo, vamos ter que levar essa mulher, porque senão ela vai morrer aqui, né? Aí eu peguei um cavalo no carrinho, ponhamos ela, eu sei que na frente eu amarrei um farolete nos dois varal, um farolete com a luz na frente, era escuro. Chegamos ali no riozinho ali embaixo, onde tinha uma lagoa grande que tem hoje a lagoa ali, né? Ali era um riozinho, aí a água estava passando por cima da ponte. Daí eu falei pro meu amigo era o Inácio, desce ali e vê se não rodou plancha ali, vê se nós pode passar. Aí cheguei perto com o cavalo não quis passar. Nós tiramos o cavalo do carrinho, né? Aí puxamos por dentro da água, por cima das planchas, passemos o carrinho, e com a mulher em cima, né? A mulher estava sangrando, muito, né? Aí pegamos de novo, pegamos o cavalo e fomos embora. Fomos embora, chegamos ali nas 9 casas. Eram às 5 horas da manhã, porque não amanheceu o dia, né? Daí eu falei pro Inácio, vamos ver se tem alguém, um carro ali para levar ela, porque senão ela já estava delirindo, né? Já estava desmaiando. Aí conseguimos arrumar um carro e levamos ela. Daí o médico fez raspagem nela e salvou ela, né? São 2 histórias, são muitas histórias que a gente tem lá. Eu tive a gente naquele lugar lá, um ajudava o outro. Naquela época, acho que principalmente, já era uma época difícil, né? Principalmente num lugar assim, né? Novo, que não tinha muito recurso, não tinha muitas coisas para poder, de opção, né? Mas só que uma coisa, né? A gente era tudo novo, mas tudo era feliz, porque parece que era novo, não tinha cansaço, não tinha nada, né? Nós trabalhávamos muito, muito. E graças a Deus a gente evoluiu e aguentou e ficou, né? Muitos venderam e foram embora. Muitos não tem mais nada, né? Ficaram sem nada, né? E muitos trocaram numa casa, ficaram só com a casa velha. E como que foi assim, quando vocês chegou? O que eles mostraram para vocês ali? O que tinha ali? Só tinha colonião, bem nos lugares que a gente fez a casa depois. O pai tinha umas madeiras que ele vendeu, trocou a troco de umas tábuas, né? Com o madeireiro lá. Lembro tão bem que é seu Braulio o nome dele. Depois ficaram muito amigos. E com aquelas madeiras, aquelas tábuas que o pai conseguiu, ele fez uma casa comprida lá, de chão. E ali a gente ficou um tempão, muitos anos. Provisório, as coisas provisórias vai ficando, né? Depois o pai conseguiu fazer uma casa melhor, de toco e tudo mais. Mas, rapaz, foi difícil. E nós era uma turma até grandinha, né? O pai teve uma ideia de fazer em cima um lugar de ponhar 2 camas, né? Então, por isso que essa casa ajudou muito, aquelas 2 camas lá, né? Mais 3, 4 pessoas lá para cima. Então, folgava aqui embaixo, né? Era tudo novo, não tinha dificuldade nenhuma para subir e descer daquelas camas, né? Que era muito difícil. O que o senhor acha, igual, como nesse caso aí, o que o senhor acha que era mais assim dificultoso nessa época? Era isso aí, ó. De vir para a cidade atrás de recursos. Era a coisa mais difícil, que ninguém tinha carro. E nem que tivesse carro, tem um homem lá que tem uma Toyota traçada, não adiantava, no meio tinha 2 valos, não tinha patrão, não tinha máquina, porque a prefeitura era lá em Cuiabá, né? E o estado do Mato Grosso do Sul começou, como é que ele ia ter máquina? Foi tudo, nós chegamos a fazer a estrada com parede de boi, com arado, raça. Cavucando e com pá, fazia um mutirão em 20, 30 pessoas e ajeitava a estrada. Depois que entrou a prefeitura, aí começou a melhorar devagarzinho. Porque tem umas histórias que o INCRA ajudou o pessoal que chegou no começo, tá? Ajudava até com mercadoria, ajudava com
alguns eles deram casa. Como é que foi vocês? Se vocês tiveram algum apoio deles? Não. Eu sei, a turma da Sulina aí que eu falo que o seu João morava, daqui para lá tudo mais. Eu acho que começa lá perto do Mundo Novo, né? O INCRA deu casa, deu poço, deu banheiro, né? Completo, só entrar e morar. Mas a safra primeira nossa não foi muito grande, né? Porque você mexer com colonial não é fácil não, só no braço, ixi. Um trator é moleza, né? Mas nós não tinha nada disso, era só enxadão, inchado e pronto. Naquele tempo não tinha maquinário assim? Alguém tinha, mas nós, turma que desceu lá embaixo é tudo fraco, né? Ninguém tinha, não. Depois, com o tempo, foram comprando, alguns foi comprando e melhorou muito. Começou a gente se animar por causa, que nem eu falei, campo de futebol reúne muita gente no fim de semana, festinha de escola e de repente algum bailinho. Depois construíram um pavilhão onde tinha culto todo domingo. Então aí as coisas já melhorou muito, né? Antes não tinha nem onde você ir. Só se você gostasse de uma pescaria, né? Mas passear não tinha onde ir. Aí nos fins de semana mesmo, daí já sempre tinha um acontecimento, né? Intertia a gente. Nossa! Aí depois, com o tempo, fizemos um campo muito bom. Teve torneio, foi muita gente da cidade, as coisas mudou bastante. E o portal que nos recebe mostra logo a identidade. Quem chega em 7 quedas encontra a paz de verdade. 7 quedas, a mais linda da fronteira. Como minha família, meus pais sempre foi religioso, né, da Igreja Católica, e quando eu cheguei em 7 quedas, eu não tinha ainda feito a primeira comunhão. Então eu acabei participando de uma das primeiras turmas de catequese da cidade, ali no ano de 76, 77, mas não tinha ainda um padre definido, porque quem vinha celebrar as missas aqui, ora era o padre de Mundo Novo, que era mais próximo, ora era o padre de Amambai, da qual nós pertencíamos como paróquia, né? E aí eles vinham uma vez por mês, quando a estrada colaborava, quando não chovia, né? Que era difícil vir tão longe, 150 quilômetros, né? Porque não era reto, era em curva a estrada, então era bem 150 quilômetros mesmo. E aí o padre vinha aqui e marcava um lugar para ele celebrar. Eu me lembro que uma vez ele celebrou num salão que era na esquina de baixo do Guimarães Rosa, onde hoje tem uma oficina do Joãozinho. Ali tem um salão grande, né? Então ali ele celebrou uma missa uma vez. Uma vez ele celebrou na Ponta Grossa, parava-se a empresa, parava-se os trabalhos e fazia-se as limpezas, e ali numa daqueles lugares montava o altar e ele celebrava ali naquela cobertura que tinha, né? De uma forma organizada, a comunidade foi construir uma casa para o padre, onde hoje é o salão paroquial, e construiu um salão para celebrar missas. Aqui, onde é esse trilheiro aqui que entra para a churrasqueira, né? Essa parte aqui de trás era o primeiro salão onde se celebrava as missas em 7 quedas. Isso foi construído pela comunidade para poder levar ao bispo que havia uma comunidade organizada e que a gente poderia então já ser elevado à categoria de paróquia. Isso foi entre 76 e 77. Aí começou a ser celebrada no salão comunitário daí, né? Que a gente chamava de igreja, né? Era uma construção assim, tipo um salão mesmo, mas era uma igreja. Então, depois que ficou pronto o salão, daí deve ter sido mais ou menos no ano de 77, aí começou a ser celebrado ali, sempre pelo padre que vinha de Amambai, que era a nossa paróquia, ou de Mundo Novo, que era o caminho mais próximo para vir, né? Aí a comunidade foi se organizando, fazia festas, né? Tinha-se aqueles muitos gaúchos aqui das serrarias, né? Que veio do Paraná, do sul do Paraná. Mas faziam aquelas festas grandes, né? Aqui construiu-se um salão de madeira, onde tem hoje esse salão paroquial. E eles faziam festa e engaranhavam fundos. Aí
paróquia, essa equipe comunitária conseguiu construir uma casa, que era a conversa que a gente ouvia na época, tem que ter uma casa para ter um padre, né? E conseguiram comprar um carro, que era um Jeep, né? Eu não me lembro bem se era primeiro o Jeep, depois a perua rural, ou primeiro a perua rural, depois o Jeep. Mas a comunidade comprou um veículo que desse para transitar nas condições da estrada que existia na época. E aí a comunidade apresentou isso aí ao padre, né, ao pároco, né, de Amambai, que ele tinha que atender toda essa região. Levou as reivindicações ao bispo diocesano de Dourados, Dom Teodardo Leitz. E aí então Dom Teodardo, em 4 de março de 1978, criou a paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui em Sete Quedas, que já tinha essa comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então nós já tínhamos esse título na criação da paróquia. Nós para ir na igreja, lá era... Daí eu tinha um carroção de boi com... Aí pegava, põe os boi na canga e passava na vila. Ia juntando as mulheres com as crianças em cima e ia levando. Dava uns 1000 metros de distância, né? E levava tudo na carroção de boi. Vai Para ir na missa. Como uma vez o padre vinha uma vez por mês, né? E domingo tinha culto. Nós éramos assim, um povo bastante, assim, tinha religião, todo mundo era com fé em Deus, né? Eu acho que se não tivesse fé em Deus, não tinha sobrevivido também lá. Você lembra quem que foi o primeiro padre? Então, quando o bispo Dom Teodardo Leitz desmembrou a paróquia de Sete Quedas de Amambai, é importante a gente lembrar que era muito extenso, né? Que para Amambai já era extenso. Então ele criou essa paróquia com os limites da fazenda Joalice. Para vocês terem uma ideia, do outro lado, lá do Rio Guatemi, cortando até Itanarã, que fica do outro lado de Paranhos. Então a primeira paróquia de Sete Quedas, ela teve também o desmembramento da comunidade de Paranhos, que passou a pertencer para a comunidade de Sete Quedas na época. Então a paróquia envolveu toda essa área extensa. Na época, os missionários da Boa Nova, chamados servos missionários da Boa Nova, eles estavam no Paraná, na região ali de, acho que é Boa Esperança, o Alto Piquiri também. E recém-chegado ali nessa região estava o padre Joaquim Lopes Valente, que tinha deixado por a África, Moçambique, onde ele trabalhava, por circunstâncias alheias à sua vontade. E aí ele estava ali no Paraná, veio para o Brasil e ele estava meio em vacância, né? E aí o Dom Teodardo Leitz criou-se a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em 4 de outubro, em 4 de março de 78, né? E em 9 de março de 78 ela já fez a nomeação do padre Joaquim Lopes Valente. E aí o padre Joaquim Lopes Valente veio para Sete Quedas, acho que ele chegou aqui no dia 29 de março, à noite. O pessoal foi buscar ele com a rural lá em Alto Piquiri. Ele foi sendo buscado, né, pela comunidade. E nós ficamos aqui aguardando, né, esperando ele em festa. E eu tinha, na época, estava fazendo aí 13 para 14 anos, e eu estava nessa equipe desse pessoal empolgado, esperando a chegada do padre, né? E ele chegou à noite, né? Aí ele chegou, recebeu nós ali, já na onde era a igreja, né? Conversou, ele falava num sotaque português que era muito difícil a gente entender o que ele estava falando, né? Foi atencioso com a comunidade e marcou a missa de posse para 1º de abril de 1978. Aí no dia 1º de abril de 1978, Dom Teodardo, que era o bispo de Dourados, esteve em Sete Quedas, rezando a missa de posse e assinando a posse do padre Joaquim Lopes Valente. E eu, assim, digo com muito orgulho que eu estava no dia que ele chegou para a recepção e estava no dia da missa de posse dele, o primeiro pároco de Sete Quedas. 1º de abril de 1978 foi a posse dele. E ele chegou sozinho. E aí você viu, a paróquia era longa, né? Ia até Paranhos, vinha de lá, e ele encontrou grandes dificuldades aqui. E então, como o terreno
a área territorial da paróquia era imensa, né? E as demandas eram muito grandes, tinha muita gente por aqui. O padre se viu em dificuldade de dar conta do trabalho de evangelização de tanta gente, né? E ao mesmo tempo cuidar das obras materiais da igreja. Foi então que ele, conhecendo o irmão Antônio Marçal, lá também de Portugal, né? Que também já haviam se conhecido lá, convidou o irmão Antônio Marçal, que também estava ali no Paraná, que é recém-chegado de Portugal, para vir para Sete Quedas para atuar na construção da comunidade, no aspecto material, né, a construção das obras que havia necessidade. O irmão Antônio chegou em Sete Quedas no dia 28, 29 de junho, 3 meses depois do padre Joaquim, e ele chegou a convite do padre Joaquim para atuar na construção da igreja física, né, da igreja material, das obras materiais da igreja, porque havia muita dificuldade na época, né? A população beirava, o pessoal fala aí 25 mil, até 30 mil, alguns falam, né? Depois que aumentou o projetinho, né? E nessa época já tinha se criado o projetinho. E aí essa dificuldade que ele tinha de tanta demanda, com tantas pessoas para crismar, para batizar, para casar, havia necessidade da ajuda de alguém. O irmão Antônio, então, chegou aqui e começou a organizar as festas, angariar fundos, né, para dar continuidade na obra e para depois construir em definitivo a igreja matriz. E a dificuldade que eles encontraram era principalmente de comunicação, né, porque Sete Quedas não tinha energia elétrica, né, ela debandava dos motores que funcionavam durante o dia. E durante a noite tinha algumas serrarias que trabalhavam dia e noite, na época também, 24 horas. Mas assim, para a população não tinha a energia elétrica. Não tinha também o telefone, que foi criado lá para os anos de 80, o posto de atendimento telefônico, demorou bastante para ser criado, né? Não tinha, a comunicação era basicamente na base de cartas, né? Você escrevia uma carta para mandar para alguém e você recebia a carta, a gente ouvia a Rádio Globo Nacional à noite, que era o horário que pegava, a Rádio AM, né? Os programas noturnos lá de São Paulo, os programas da Tupi, do Rio de Janeiro, era o que se ouvia na época em termos de rádio. A televisão, basicamente, ela tinha um ou outro que conseguia uma televisão a bateria, isso já no ano de 78, 79, aí a pessoa já ligava lá um pouquinho também, mas depois acabava a bateria, então não dava continuidade, né? Era muito limitado. E em Sete Quedas tinha um serviço radiofônico no centro da cidade, onde uma pessoa tinha um alto-falante, né? E aquele alto-falante funcionava ali das 8 às 10 da manhã, eu não lembro nem quem era o locutor, e ele fazia propaganda das lojas, falava as coisas que aconteciam na cidade, né? E nessa época o padre Joaquim criou um alto-falante também na igreja matriz. Até recentemente ainda podia se ver a torre no lado esquerdo da igreja matriz, com um alto-falante lá no alto, onde ele colocava para tocar lá às 6 horas da manhã, e 6 horas da tarde na Ave Maria ele colocava lá as músicas, os hinos, né? E falava-se algumas informações, passava, né? E a outra forma que eles encontraram de organizar foi criar um jornal também, né, para divulgar as coisas da paróquia. Mas esse jornal já foi criado já no ano de 80, quando já ficou mais fácil imprimir, já tinha... Mas entre 78 e 80, a comunicação era basicamente comunicação verbal e por cartas, né? E uma das dificuldades também que o padre Joaquim chegou a narrar nesse jornal foi que quando ele chegou em Sete Quedas, algumas serrarias trabalhavam assim 24 horas, em turnos seguidos, né? E aí ele tinha dificuldade às vezes, tinha empresas que trabalhavam de domingo, ele tinha dificuldade às vezes até de liberar as pessoas para a vida sacramental, né? Ele conta até uma história nessa época de uma pessoa que tinha marcado um casamento e que tinha dificuldade de ser liberado para ir casar. Então havia esse tipo de trabalho, né, que foi uma das lutas, né, do padre Joaquim quando ele chegou em Sete Quedas, uma luta que fez ele até criar algumas inimizades, né, mas como ele lutava dos dois lados, lutava para liberar um e para poder fazer a evangelização, ele acabou criando lá os seus admiradores e acabou também criando as pessoas que tinham resistência quanto à pessoa dele.
Foi um trabalho bem de evangelização. Eu cheguei a ouvir uma vez, da boca do irmão Antônio, uns 6, 7 anos depois que ele estava aqui em Sete Quedas, acho que até mais de 7 anos. Ele disse, olha, eu pensava que evangelização era lá em África, onde eu estava. Mas, na verdade, evangelização, terra de evangelização é aqui que precisa de missionários. Você disse que o irmão Antônio veio para a parte física também da igreja. Como que foi o início da construção da igreja mesmo, da sede da igreja matriz? Então, quando o irmão Antônio chegou em 78, uma das primeiros trabalhos dele foi ajudar a organização pastoral, né? Porque a equipe de catequese era restrita e havia muitos jovens, né? A geração dos anos 70 é uma geração de muita juventude no final ali dos anos 80, né? Começo dos anos 80. Então ele chegou a ter catequese, por exemplo, com 150 membros em uma turma de catequese. E aí ele organizava a catequese, até que mais tarde o professor João Valdeir assumiu a coordenação da catequese, e aí o irmão Antônio que atuava na área de espiritual e também na área de construção, ele organizava as festas. Então ele saía fazendo as arrecadações, né, como sempre faz quando uma comunidade vai fazer festa, e organizava lá as duas festas. Então a primeira coisa que ele criou em Sete Quedas foi a chamada Festa da Colheita. Então ali no finalzinho de maio havia a coroação de Nossa Senhora, e ali ele criou uma festa nesse período, né? Ele dizia, como a região era também agrícola, pecuária, ele criou essa festa com o intuito de ser o final da safra ali, né? Mês de março, abril, estaria terminando a safra, e aí seria então a festa das colheitas que ele falava. E aí ficou por tradição, desde essa época, que a igreja então realiza uma festa ali no mês de maio, finalzinho de maio, começo de junho, depois foi se adaptando, né? Conforme o calendário econômico dos assalariados hoje, né? Que a gente fala, mas na época era para a festa das colheitas. Com essa festa ele arrecadava fundos, né? Então ele, com a arrecadação dos fundos, ele começou então a adquirir outros terrenos que não tinha. Então a igreja terminava, né, aqui ao fundo, ela terminava ali no pé da calçada. Dali para baixo era o terreno da igreja. Dali para a esquina de cima não pertencia para a igreja, tinha outras construções. Aí então o padre Joaquim e ele, com a organização das festas e arrecadação de fundos, compraram esses dois terrenos. Depois, mais tarde, ele comprou, acho que o terceiro terreno, onde hoje tem o escritório da Igreja Matriz. E ali nesse terreno tinha uma casa de madeira, né, que foi demolida. E nessa casa, então, deu-se, já no início de 1980, né, o início da construção da Igreja Matriz. Aí já era começo dos anos 80. Então, em 1980, o irmão Antônio, depois de organizar algumas festas, 78, 79, 80, começou a comprar o terreno, né, que precisava de comprar o terreno, começou a construção da nova Igreja Matriz. E aí ele fez, quando fez o alicerce da igreja, ele lançou a pedra fundamental da igreja. Então foi colocada uma placa com numeração em romanos, que está ali no pivô do lado direito da igreja. Quem passar por ali pode dar uma verificada, tem uma placa com a data do lançamento da pedra fundamental. Como era uma obra grande, né, e demandava bastante dinheiro, ela demorou também um tempinho para ser construída. No ano de 1982, houve uma crisma em Sete Quedas e o bispo veio fazer a visita pastoral e a igreja já estava coberta, mas ela não tinha contrapiso, ainda era um gramado dentro ali, já tinha aterrado tudo, né? Na época se fazia a construção e a cobertura para depois fazer o contrapiso, né? E aí a igreja então recebeu a primeira vez a comunidade para celebrar o crisma, porque não cabia na igreja velha, que ainda estava de pé ali de frente, mas não cabia todo mundo ali dentro, que era muita gente para ser crismado. E ali não tinha ainda colocado janela, porta, só tinha a estrutura mesmo. Então foi a primeira celebração que aconteceu ali dentro. A partir dali, mais um tempo depois, acho que já no ano de 84, por aí teve então a inauguração definitiva da igreja. Só que na inauguração definitiva, eu não lembro exatamente qual era o bispo,
mas eu me lembro que houve a abertura da porta, né, oficial, quando o bispo faz todo aquele cerimonial e bate na porta, e aí abre-se a porta da igreja e a comunidade toda do lado de fora para entrar para a inauguração oficial da igreja. Eu estava também nesse dia, nessa celebração, só que eu não lembro exatamente qual era o ano e nem qual era o bispo. Se já era o Dom Alberto, provavelmente era o Dom Alberto Forst, né? O Dom Teodoro já deveria ter falecido nessa época. Como que foi essa vida sua participando da comunidade da igreja de Sete Quedas? Então, durante esses 49 anos, né, que eu resido em Sete Quedas, desde janeiro de 1976, durante muitos anos eu fiquei envolvido com a comunidade, né? Lá logo no início como catequizando, né? E vi nascer os primeiros grupos de jovens com o Toninho do Escritório União, com outros que eram coordenadores, né? Vi depois desenvolver outros grupos de jovens, já com o Newton Carlos Nogueira, com João Valdeir e outros, né, da época. Então a gente foi acompanhando nessa época como um membro da comunidade. Até no ano de 94, 93, o padre Joaquim Valente, já tinha muito tempo que ele estava em Sete Quedas, eu já estava mais maduro, já próximo dos 30 anos de idade. Ele me convidou para ser ministro da Eucaristia, então eu também participei da vida comunitária, eucarística da comunidade, aí por 10 anos, né, como ministro da Eucaristia. Então a gente acompanhou a comunidade esse tempo todo. A gente vivemos aí nesse período momentos de alegria, momentos de festa, né? Vivemos também alguns momentos de transição, de ruptura, de mudanças de pensamento, né? Até readequação, né? Troca de pároco, né? Passamos aí por 4, 5 párocos. Então, a grande dificuldade nossa foi que nós convivemos com um pároco 23 anos, né? O padre Joaquim. E aí nós fomos formados por ele, né? A nossa formação comunitária veio dele, da experiência litúrgica que ele tinha. E aí nós tivemos que nos adaptar também com a transição que veio, né? Depois com a criação da Diocese de Naviraí também. Então a gente vai se atualizando nesse período. Como igreja, a igreja é isso, né? A gente vive a liturgia, a gente vive a espiritualidade, nós aprendemos o que nós precisamos saber do catecismo e vamos nos adaptando com as pessoas que estão à nossa frente em momentos um pouco mais difíceis, em momentos um pouco mais fáceis. E aí eu sempre estive envolvido na vida da comunidade, desde que eu me tornei ministro da Eucaristia em 93, e hoje, como diz a igreja, estou no ano sabático, né? Mas também já sou sexagenário, né? Então tá na hora. E hoje, assim, o que você acha de Sete Quedas? Do que você viu naquela época e você vê hoje, o que você sente, assim, pela cidade? Eu gosto demais daqui e acho que o Sete Quedas está no caminho certo. A gente teve umas diversidades aí, mas já tá no caminho certo. Eu vi, Salatiel, de uns anos para cá, você deve ter visto também, muita gente investindo aqui. Muitas construções bonitas, né? E eu já falei com gente que veio visitar Sete Quedas e achou bonito, gostou demais. E eu também, se Deus quiser, nunca vou sair daqui. Eu gosto demais daqui. Em vista dos anos 80, quando não tinha água, não tinha luz, era tudo dificultoso, hoje, igual você está falando, as pessoas investindo e construindo, né? Desenvolveu bastante. Você, né? Só vê gente investindo aqui, né? A tendência é melhorar cada vez mais. Eu não sei o que acontece. E o Sete Quedas, pelo jeito, saiu muita gente daqui e ele continua, parece que mais forte ainda, né? Nesse quesito aí. Então você não tem vontade de ir embora daqui? Não, eu gosto daqui. Ixi. E eu tenho meia turma aqui também, né? Hoje Sete Quedas tá bom. Para aqueles tempos, daqueles tempos para hoje Sete Quedas é uma maravilha, é um paraíso.
Hoje é muita energia, hoje tem asfalto, hoje tem de tudo na cidade. Tem hospital, tem... que nunca tinha... Hoje em dia, se você precisar, eles te levam para Cascavel, te levam para Campo Grande, levam para qualquer lugar. Então eu acho que está muito bem, né? Todo o estado rural hoje está uma maravilha. Antigamente era uma picada, não dava... É difícil. E o senhor, como que o senhor vê hoje? O senhor quer ficar em Sete Quedas ou tem vontade de ir embora? Não, eu quero morrer aqui. Eu quero ficar aqui para sempre. Sete Quedas foi quando eu comecei minha vida, eu comecei em Sete Quedas. E tudo que eu tenho, eu ganhei em Sete Quedas. A propriedade que eu tenho, as coisas que eu tenho, é tudo em Sete Quedas. Então a minha família, meus filhos também enraizaram aqui, a gente quer ficar aqui. Não quer outro lugar. Aqui é um lugar muito bom. Morde o chamadão, lá, 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 lá. No coração do sertão, bem na linha da fronteira, tem uma cidadezinha acolhedora e faceira, onde duas bandeiras marcam o encontro de nações. Mas é em Sete Quedas que batem nossos corações. Gente simples e honesta que acorda antes do sol, trabalhando com coragem, vida dura, mas tão nobre. Com suor sobre a enxada, vai plantando esperança pelos filhos e famílias, pra manter a confiança. Sete Quedas, a mais linda da fronteira, cidade sem igual, sertaneja verdadeira. Na viola, no violão, a cantoria é tradição, com tererê na tardezinha e família no coração. Na Lagoa do Cristo rezo pedindo sempre proteção, e na Lagoa do S me lembro da tradição. E o portal que nos recebe mostra logo a identidade. Quem chega em Sete Quedas encontra a paz de verdade. Sete Quedas, a mais linda da fronteira, cidade sem igual, sertaneja verdadeira. Na viola, no violão, a cantoria é tradição, com tererê na tardezinha e família no coração. Sete Quedas, a mais linda da fronteira, cidade sem igual, sertaneja verdadeira. Na viola, no violão, a cantoria é tradição, com tererê na tardezinha e família no coração. Cidade boa e sincera que me enche de emoção. Sete Quedas é meu orgulho, é raiz da minha paixão. Sete Quedas, a mais linda da fronteira, cidade sem igual, sertaneja verdadeira. Na viola, no violão, a cantoria é tradição, com tererê na tardezinha e família no coração.